Olá, tudo bom? Hoje nós estamos aqui para falar acerca de uma novidade que nós estamos trazendo para você, um curso. E sobre o que é esse curso? Trata-se de um curso de como fazer um artigo de revisão através da revisão bibliométrica ou ainda do estado da arte. Nesse curso, nós explicamos passo a passo todo o potencial do artigo de revisão, como fazer, onde encontrar os dados, como gerar as tabelas, passo a passo, para que no final dele você consiga executar um artigo de revisão baseado em revisão bibliométrica em qualquer área. Vem comigo, encare esse desafio e auxilie a produzir o conhecimento nesse mundo. Um grande abraço! E quando a gente busca um tema, decide esse tema e a gente encontra outro material parecido. Você já pensou sobre isso? Hoje nós vamos falar sobre uma questão que está cada vez mais confundido a cabeça dos pesquisadores, que é a questão do ineditismo, a questão da temática, da contribuição, da justificativa. Então a gente vai entender alguns conceitos que podem fazer você sair de verdadeiros problemas. E nós vamos fazer isso baseados na pergunta da Caroline Barbosa. Ela colocou o seguinte: o motivo do meu contato é sobre uma dúvida que apareceu em minhas pesquisas para o desenvolvimento do pré-projeto. Me deparei com um trabalho que utiliza de outra linha de pesquisa e outras metodologias para chegar na mesma resposta que o meu projeto. Desta forma, como proceder? Eu terei que mudar minha temática? A primeira coisa que nós vamos pensar para responder essa questão é: como é construída, então, a temática de um material? Veja, Carolina, a temática nada mais é do que a área que você vai atuar. Por exemplo, o meu interesse é em religião, o meu interesse é em protestantismo, o meu interesse é em neurociência, o meu interesse é em biopolíticas. Então, a temática nada mais é do que essa área. Desta forma, se nós falarmos de temática, você não precisa mudar. O que vai diferenciar é a delimitação da temática. Então, enquanto a sua temática, enquanto o seu tema está delimitado, aonde ele está construído, aonde ele está embasado, quais são as propostas que ele sugere. Aí, passamos então para o outro tópico. O seu material está delimitado? Então, antes de você pensar se terá que mudar ou não de temática, se for só temática, eu já diria que não. Nós precisamos pensar aonde o seu material está delimitado. E aí, vai caber a você me dizer, seu material, ele possui uma pergunta clara? Será que essa pergunta, ela está igualzinho do outro trabalho? Será que você não tem como reformular essa pergunta, já que você fala que a metodologia e os conceitos são diferentes? Será que não tem como você formular essa pergunta de uma maneira melhor delimitada? Então é isso que você tem que pensar. Em terceiro, como você fez sua pergunta? Pelo seu vídeos, pelo seu relato, eu imagino que já que você está procurando os outros materiais, você está construindo o seu estado da arte, está construindo a sua pesquisa. Dessa forma, você ainda tem muito para fazer, porque você vai encontrar nessas pesquisas lacunas, como você mesmo disse. A pergunta é igual, mas você pode adaptar sua pergunta. Ela não pesquisou sobre essa e essa ótica, o que já traz ao seu trabalho o caráter de inédito. Então, veja, existem estudos que eles são replicados, muito comum, principalmente na área da administração. Tem instituições hoje em dia de renome em curso de mestrado e doutorado de pós-graduação, como o FGV, ESPM, INSPER,
aonde o professor simplesmente fala: você quer ver um trabalho? Me traga um artigo científico que você possa replicar. Veja, eu estou dando alguns programas, tá? Não vão falar por aí que não, a instituição faz assim, não. Mas eu tenho visto muitos professores de instituições renomadas optarem em orientar dessa forma, com materiais que possam ser replicados. Como assim? Aonde está o caráter de ineditismo? Está na amostra. Então veja, você quer fazer um estudo, por exemplo, do consumo de anime pela classe adulta, por exemplo. E aí você já tem um estudo desse realizado com pessoas nos Estados Unidos. Então você vai pegar essa metodologia, vai pegar esse estudo e vai replicar no Brasil ou numa cidade brasileira. Então veja, ele é um estudo que ele foi replicado, mas ele é inédito no sentido que a amostra é outra. Note, você poderia copiar parte da pergunta, só que a sua amostra você vai colocar sendo no contexto nacional, ou numa cidade, ou no estado, ou no Brasil. Então veja, como você fez a sua pergunta? Como que você construiu essa pergunta? Você entendeu essa relevância social? Você tem como colocar? Você tem que pensar nessas questões. Então, quando você trabalha em materiais que possuem temáticas semelhantes ou a mesma temática, elas podem ser diferenciadas enquanto pesquisa, enquanto amostra. Eu estou falando isso para que todos vocês possam abrir a cabeça e não ficar tão presos. Ai, meu Deus, como que eu faço o ineditismo? Como que eu faço a relevância social? Como que eu faço isso? Calma, uma coisa de cada vez. A gente vai trabalhar agora. Seu material possui justificativa social para o desenvolvimento? Aí é mais interessante. Esse material, como ele foi respondido pelo outro estudo ou pelos outros estudos? Em que seu material se difere socialmente? Em que você pode contribuir? Por exemplo, compreender o consumo de anime para os Estados Unidos ou para uma região específica, certamente vai ter um outro tipo de contribuição de compreensão desse consumo aqui. Seja no estado, seja numa faixa etária, seja numa classe social, tudo isso a gente vai conseguir visualizar através da pesquisa científica e através da sua preocupação e comprovação da relevância social do seu estudo. E aí, a gente entra na última questão. Em que seu trabalho diferencia um do outro? Essa pessoa, no seu caso, está até fácil, pelo que me parece, porque sua pergunta parece igual, mas os meios que foram feitos serão diferentes. E aí você vai ter que encontrar uma lacuna entre os seus meios. Por que você quer responder com esse meio? E por que a pessoa que aplicou um outro meio não seria suficiente para responder essa questão? Então veja, todas essas questões, que a gente chama de variáveis, essas variações, deve ser considerada por você na hora de construir o seu material. Quando a gente pesquisa os materiais e a gente vai encontrando materiais que são relevantes ou são parecidos com os nossos e às vezes tem até trabalhos iguais àquilo que a gente estava pensando em fazer, mas a construção do pré-projeto serve exatamente para isso. Nesse exercício da pesquisa, você vai se deparando com os outros materiais e vai construindo o seu projeto. E no projeto, você tem que deixar claro as lacunas. E nem sempre, quando você encontra vários estudos, significa que ele é um estudo batido, desinteressante ou não possa ser feito. Às vezes, muito pelo contrário. Às vezes, você tem vários materiais, mas você consegue compreender que a resposta ou até o motivo de ter esses outros materiais pode ser porque eles não conseguiram fazer o que você está propondo. São essas lacunas que você tem que trabalhar. Cabe você analisar todas essas questões que nós falamos antes no vídeo. Ou seja, como você construiu sua temática, como o seu material está delimitado, como você fez a pergunta norteadora, seu material possui justificativa social, em que o seu trabalho se diferencia do outro. Fazendo isso, você vai conseguir compreender qual é a lacuna e como você pode fazer para arredondar a sua pergunta para que não fique tão igual. Às vezes você consegue isso colocando uma questão de amostra, colocando um outro advérbio, alguma outra coisa que você consiga diferenciar, já que
o seu parâmetro é diferente da outra. Às vezes, esse trabalho pode contribuir muito para a sua justificativa, porque você pode analisar o material e ver, olha, ele não trabalhou com essa questão, ele não trabalhou com essa amostra, ele não trabalhou com essa variável, ele não considerou esses autores que podem ser melhores ou embasar de uma forma diferente. Ou seja, esse material pode ainda ser responsável por fazer o seu embasamento justificativo, compreendendo qual é a relevância social que o seu material traz. Então, não fique desanimado. Quando você está desenvolvendo um material e encontra materiais que possam parecer semelhantes, pode ser um grande triunfo, tá certo? Eu espero ter ajudado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, seu comentário e compartilhar esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima!